Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando agora o Dá o Play, o seu programa de cultura, entretenimento e também de boas histórias. Boa noite, Giovana Centeno. Boa noite, Carol, e o pessoal de casa que tá nos acompanhando. Tudo certo, Carol? Tudo certo. Bom, Carol, hoje a gente vai descobrir mais um estilo musical que ainda não passou aqui pelo Downplay, Tô tá? curiosa. Mas é uma artista que a gente já conversou, a gente já bateu um papo com ela. Já batemos um papo com ela, Já batemos um papo com exatamente. ela. Ela é do hip hop, mas ela não é só da música, Carol. Ela é da moda também. Ela é do mundo artístico total. Caramba. O nome dela é Cocô Amami. Seja muito bem-vinda ao Downplay. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, meninas. Estou muito feliz pelo convite. Cocô, eu queria começar te perguntando o que veio primeiro? A música, a moda? Qual dessas etapas aí do mundo artístico chegou primeiro na tua vida? Com certeza a música, minha família, todo mundo tem envolvimento com a música. Que eu lembro, assim, um pouco mais antigo foi o meu tio, que já faleceu, né? Antônio Carlos Pereira, ele era compositor. Então, e também tinha uma banda. Então ele tocava em alguns barzinhos. E era banda de quê? Era mais MPB. MPB? Olha, Ele cantava mais MPB, já compôs umas músicas pro Paulão da Tinga. Então, ele tinha esse envolvimento com a música e ele já tinha estúdio e tal, tipo, na casa dele, tudo simples, assim, né? Mas então, através dele que tinha esse rolê da música na minha família. Então, todos os aniversários, ele levava os instrumentos, levava microfone, a gente montava a banda, e aí todo mundo cantava. E foi mais ou menos a partir disso. Então, a minha mãe também sempre gostou de música, ela tem uma banda hoje também com meu tio. Que também é mais pra MPB, mas ela sempre gostou de ouvir música em casa, então a gente escutava samba, algumas coisas de hip hop, R&B internacional. Então a gente sempre gostou de música, Ah, a assim. referência vem de casa, Referência então, forte. gente, tá explicado. E eu sempre pergunto aqui, perguntei na nossa última entrevista, como surgiu o nome artístico? Quem é que te batizou com esse nome? Como é que surgiu a ideia? Ai, fui eu mesma. É que eu já tocava como DJ desde 2016, final de 2015, mais ou menos, antes de iniciar o projeto da Bronx. E aí eu comecei a perceber que eu precisava ter um nome artístico, assim, que não fosse o meu, né? Que é E como Clara. DJ, tu usava o nome Clara. Usava Clara, eu acho. Não lembro, na verdade. Mas eu acho que sim. E aí, tipo, eu comecei a perceber que precisava, tipo, ter um outro nome, assim, um nome artístico. Porque como eu já trabalhava como modelo na época, aí eu fazia os jobs de modelo, então às vezes pra não confundir. Aí eu fiquei nessa brisa, assim, comecei a pesquisar algumas coisas e aí cheguei nesse nome. Há quanto Isso. tempo já de carreira, Clara? Fala. Clara, Cocô Amami. Olha, o nome Cocô Amami, desde 2017. Quase. Já né? faz Tem 9 quase 10 anos. Mas eu já tenho relação, assim, com a arte e com a música desde 2012. Eu tinha um grupo de funk com meus amigos do bairro e a gente dançava e fazia umas performances em alguns eventos aí. Porque, tipo, aqui no Sul é muito forte esses eventos que toca pagode, né? E no intervalo funk. Então a gente conseguia umas performances de funk nesses eventos, que era evento de pagode e funk, assim. Não, a família toda tocava, é isso aí, Clara. Tipo, a maioria. O meu irmão tem uma banda também, que é o Da Saudade dos 90, que eles tocam só pagode 90. Ai, Ele e o coisa meu boa. primo. Inclusive, já fica o recado pra eles Olha. virem aqui. Eles fazem bastante shows, assim, no final de semana e tal. Então, meu irmão Que toca demais. cavaquinho, meu outro primo canta, toca trompete. Toda a minha família, todo mundo tem algum viés, assim, da música mesmo. Então, só na família aí tem o hip hop, tem o samba e tem o MPB. Isso. E isso É. influencia bastante pro processo criativo, né? Com certeza. Eu acho que muito do que eu absorvi de música, assim, desde que eu era criança, veio da minha família. De escutar esses gêneros e vivenciar isso mesmo, sabe? Fazer parte da construção da personalidade também. E como é que começou as tuas primeiras apresentações? Quando é que tu começou a te apresentar pro público já como a Cocô Amami? Quais as lembranças que tu tem dessa época? Olha, a primeira que eu tenho, que foi o primeiro evento, foi no 93, que era um lugar que tinha antigamente em Porto Alegre, que era embaixo daquele viaduto que tem perto da URGS. Eu sei. Sabe? Acho que sei. Ali tinha um barzinho, uma época que se chamava 93. Então, vários eventos, assim, independentes, underground, aconteciam ali. E era aberto, né? Então, tipo, era um rolê meio que de rua. E era um point, assim, que várias pessoas, tipo, que curtiam hip hop e outros gêneros associados se reuniam ali, geralmente na quinta-feira, na sexta e sábado tinham eventos ali. E eu lembro que a primeira vez que eu toquei como Cocô Amami foi num evento que teve ali.
Mas era um evento mais de Afrobeats, eu acho, tipo, o set no dia, assim. Sim, e daí era só como DJ mesmo. Era só como DJ, Durante muitos anos eu fiz performances e sets só como DJ. Às vezes eu ainda toco em alguns eventos, mas agora esse ano especificamente eu vou focar só, tipo, em fazer minhas performances como cantora mesmo. Não, inclusive, né, Gi, ela arrasou no palco do Rap em Cena, na edição do ano passado, que a gente conversou um pouquinho também. Sim. E ela toca, ela canta, Tudo. ela se É da entrega, moda, ela é tudo. maravilhosa, uma presença de palco, Obrigada. assim, Clara, sensacional. E a gente Sim. comentou muito, até eu tava conversando aqui quando a gente tava pensando em te chamar, sobre o estilo, que ele chamou muita atenção, as unhas. Eu No lembro dia, das sim. unhas. No dia eu tava com unhas, hoje eu não tô, mas eu tava. Não, mas as pulseiras tá maravilhosas, eu amei, tá? Sim, E como é que tu começou na moda? Como é que surgiu? tá. Então, bem antes de eu produzir a Bronx, a minha tia tinha um brechó, né? Minha tia sempre teve brechó, era um brechó beneficente, então ela ainda tem esse brechó. Tipo, vendia as roupas em troca de alimento, e esses alimentos a minha família usa pra fazer marmitas pra pessoas em situação de vulnerabilidade e Ah, tal. que bacana esse show. projeto. Isso, e aí, que é do terreiro que eu faço parte, e aí, mas na época minha tia, além de aceitar essas doações, ela também fazia em dinheiro, mas valores muito baixos, tipo, R$1, R$5, Simbólicos R$10. mesmo. Simbólicos. E aí teve uma época que o brechó dela era embaixo, no andar de baixo da minha casa, porque eu morava junto com a minha avó, então eu morava no andar de cima, e a casa da minha avó era embaixo. E aí, quando a minha avó já tava bem velhinha, assim, a minha tia foi pra lá pra ficar cuidando dela, e ela levou o brechó dela pra lá. Então, todas as roupas mais bafônicas, assim, que a minha tia conseguia, ela guardava pra mim. E ela já sabia o meu gosto, sabe? Então, ela, tipo, selecionava sempre as peças mais bafo, assim, pra mim. E aí, nessa mesma época, eu comecei a fazer um curso de corte e costura. Ai, meu sonho. E modelagem. Aí, eu fiz esse curso uma época, isso eu tinha, acho que, tipo, uns 16, 17 anos. Mas um pouco antes disso, tem uma prima minha que ela costurava muito. E ela tinha, tipo, máquinas em casa e tal. E às vezes eu ia passar o final de semana na casa dela, que é a Jaina. Agora ela trabalha como cozinheira e tal, chefe, mas ela que me ensinou a costurar mesmo. Isso eu acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E o bacana é que, assim, na tua trajetória, o ecossistema familiar contribuiu muito, né, Clara? Sim, essa minha tia que tem um brechó, inclusive, ela fazia festas. Esse rolê dos eventos, eu peguei muito da minha tia, porque ela fazia festas, tipo galeto dançante. Aí vendia o ingresso da janta e ela colocava bandas de pagode, samba e samba rock também, pra tocar nos intervalos. Então a minha tia sempre teve esse corre de produzir eventos. Ela fazia, tipo, sei lá, 2, 3 por ano. E toda a minha família era envolvida, assim, todo mundo trabalhava fazendo alguma coisa. E isso era muito criança, ela já fazia antes de eu nascer, mas eu já tenho essa memória, assim, tipo, de crescer nesse meio. Então todo mundo, principalmente as mulheres da minha família, todo mundo tem esse viés, tipo, empreendedor, de fazer seu próprio rolê, assim. E é muito bacana, né? Chega a ser divertido o processo também quando a família tá junto, né? Com Tu certeza. lembra de alguma história do início da tua carreira, assim, com a família que marcou, assim, nesse processo? Ai, tem várias, porque a minha família trabalhava na Bronx, né, desde o começo. Então, a minha mãe e meu irmão primeiro trabalhavam desde a primeira edição comigo. E aí, depois de um tempo, essa minha tia, que eu falei, ela começou aí também vender uns lanches no evento. Ela era famosa no evento, porque todo mundo amava o lanche dela. E aí, também, a minha outra prima, então, tinha esse contexto familiar dentro da produção do evento. E muito quebra-pau? Porque família a gente sabe, né? Olha, tipo assim, até que não, a gente se dá bem. Todo mundo, tipo, a gente é bem unido, assim, sabe? Eu tenho essa sorte de ter uma base familiar que é bem unida, assim. Tipo, todo mundo é amigo, se dá bem e tal. Mas teve muitas histórias, tipo, essa minha tia, ela é muito engraçada, eu amo muito ela, mas ela, tipo, no evento, ela vendia os lanches e tal. E aí tinha vezes que ela saía lá e ela ia dançar. Curtida? Ela ia certíssima. curtir, ela ia dançar, assim, tipo, com o pessoal. Então, meus amigos, todo mundo conhecia ela. E aí, ela, tipo, ela dançava na festa. Tipo, ela é maravilhosa, sério. Boa. E aí, falando referência familiar, quais eram as tuas referências, assim, já do mundo da música? Falando da música agora, né? Tá. Quais eram as tuas referências desde o início lá da tua carreira? Olha, no início mesmo, eu era muito do funk. Tipo, meu rolê era funk, então eu curtia vários MCs, assim, tipo, eu gostava muito da Ludmilla quando ela era MC Beyoncé. Que ano era isso, Clara? Isso em Lembra? 2011, 2011. 2012, Tava mais ou menos no auge nessa da MC época. Beyoncé.
Eu gostava muito dela, tipo, eu fui num show que ela fez. Eu nunca esqueço isso, eu fui num show que ela fez em Porto Alegre, aqui na Restinga, porque eu sou de lá, né? E ela fez um show na época e eu já tampava também nesse rolê de promoter. E aí eu vendia pulseiras do show e era tipo R$ 10 o ingresso. E aí eu lembro que eu Nossa. fui pesquisar pra ver o Numanice que ela fez aqui, o último, o ingresso tava R$ 600. É isso aí. É isso mesmo. Eu acho isso muito incrível, assim, acompanhar o crescimento de um artista, né? O início da carreira e aonde a pessoa pode chegar, né? Ainda mais enquanto mulher, negra e uma pessoa LGBT. Enfim, e aí eu gostava muito dela, da MC Biana. Ai, gente, tem muitos. Essa época pouca também fazia A sucesso. Pocahontas, tipo, o MC Magrinho, sei lá, tipo, meu rolê era o funk, 100%, assim, quando eu comecei a minha trajetória artística, mas um pouco antes disso eu escutava com meu irmão Jovenila Pérola Negra, que é de samba, escutava Martinho da Vila, tinha um DVD que é Casa de Samba, que é um DVD bem antigo, aí tem, tipo, performances de vários artistas do samba, né, então, tipo, tinha o Dudu Nobre, tinha vários, então eu escutava bastante isso. Destiny Child também, da Beyoncé, tipo, eu escutava bastante. Clássico, né? A gente Isso. ama, né, Gi? Claro. Maia, Michael Jackson. Antes, né, de eu começar a ter o meu envolvimento com a música, eu escutava muito isso. E aí depois eu escutava isso, mas o que eu mais consumia era o funk mesmo. Ah, que demais. E tu sabe que quem passa por aqui, Clara, normalmente indica 2 clipes pro pessoal acompanhar. O pessoal que tá ali em casa assistindo. E a gente quer saber quais as tuas indicações. 2 músicas. Então, a primeira seria Rock You, do Michael Jackson, que é uma música que eu amo muito, é a minha música preferida, assim, da vida, e a música que eu mais amo dele, eu sou muito fã do Michael. E eu gosto muito do clipe, apesar de ser um clipe muito antigo, eu gosto muito do clipe e eu amo muito essa música, eu acho que é uma das melhores músicas que já foram feitas, assim, tipo, o vocal, o instrumental, tudo. Inclusive, eu escutei essa música quando eu tava no trabalho de parto do meu filho, assim, então eu tenho um carinho muito forte por ela. Eu acho que o Michael é um artista único, assim, que nunca vai existir outro artista como ele. Principalmente agora nessa era digital e tal. Então, acho que seria essa. E o segundo seria a diretoria da Tasha Tracie. É o clipe delas que eu mais gosto. E eu acho elas artistas incríveis, assim. Como referência de rap nacional feminino, pra mim, elas são uma ref máxima, assim. Na minha primeira música eu cito elas e tal. Então, são esses 2. Não, e elas também que Ah, mandaram arrasou. bem demais no Mandaram palco do bem Rap demais. Elas Nacional. são incríveis. Eu acho que elas têm uma participação muito forte nesse novo movimento do rap feminino brasileiro. Eu não gosto de falar rap feminino, né? Porque tudo é rap. Mas desse movimento das mulheres no rap que tá acontecendo nos últimos anos, com certeza elas são elas furaram essa bolha, sabe? Para que fosse possível outras artistas que surgiram nos últimos anos acessarem certos espaços, assim. Então, Foi um dos shows mais aguardados no Rap em Cena no Com segundo certeza. dia, né? A gente chegou Sim. a ver umas imagens, chegou a conhecer elas, né? sim, já conheci elas de antes e nesse dia conversei com elas através da minha amiga, então é isso. Fiquei nervosa porque eu sou muito fã delas, eu tava aqui. Mas Tudo bom. Deu tudo certo. Deu tudo certo, foi muito legal. Ah, que bacana. Muito bem. E, gente, nós vamos então para um rápido break. Você fica agora com os hits do artista. Lembrando que quem está nos assistindo pelo YouTube vai ter aqui os linkzinhos para você acompanhar essas indicações bacanas da Clara. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Dá Play. Hoje a gente está conhecendo um pouco mais da história da Cocoa Mami, que está aqui com a gente. E a gente estava falando antes sobre. Tu falou bastante sobre o coletivo Bronx. Fala um pouquinho, pessoal de casa, o que seria o coletivo Bronx? Então, a gente começou em 2016. Na verdade, a ideia já veio um pouco antes, final de 2015. Mas o primeiro evento que a gente realizou mesmo foi em outubro de 2016. Então, comecei o projeto junto com o Juan Santos, meu amigo. E a nossa proposta era criar um espaço de protagonismo para pessoas como nós, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, e ter um evento que fosse de cultura hip hop e suas vertentes, e que fosse acessível também, né? E também a gente queria buscar espaços não convencionais para eventos.
Então era mais ou menos isso. Na época, o Juan já tocava como DJ desde 2015. Ele que me puxou pra esse rolê de ser DJ. Teve uma vez que precisavam de alguém pra tocar numa festa. Eu nunca tinha tocado. Aí ele falou, amiga, tem uma vaga pra tocar no evento, só que é lá em Novo Hamburgo. Tu quer ir? Aí eu falei, bora. E aí na época a gente tinha que fazer CD pra poder baixar o set. Então a gente não tinha computador em casa. A gente ia na Lan House, pegava 2 CDs iguais, passava o set no CD pra tocar no CDJ. Era um corre, assim. E aí, eu toquei dessa vez e acho que toquei só mais uma outra vez, mas o Juan começou a tocar mais seguido. E aí, a gente sentia essa falta de espaço, porque tinham casas de festa que faziam eventos e tal, de hip hop, mas não eram produzidos por pessoas como nós e não eram em ambientes que pessoas como nós poderiam acessar tão fácil, sabe? Tipo, a gente acessava porque a gente era promoter. Chama beta, né? Chamava. Que é, tipo, a gente ganhava o free pra divulgar o evento todos os dias ao longo do mês e a gente ganhava o free pra festa. Então a gente pegava um ônibus e ia pro rolê. Às vezes a gente nem tinha dinheiro pra beber, sei lá, mas a gente ia. Mas as pessoas que vinham do mesmo bairro que a gente, tipo, eu sou da Restinga, o Juan é do Pinheiro, não costumavam frequentar esses rolês. Então, tipo, era uma coisa que utilizava a cultura negra, os ritmos negros, mas ele não era de fácil acesso para essas pessoas. E aí a gente decidiu fazer um rolê que fosse central e que fosse acessível, sabe? E aí, enfim, assim que surgiu a Bronx, e a gente fez a primeira edição em outubro de 2016. E nessa primeira edição já foi um sucesso, assim, já foi umas 300 pessoas. E aí Isso na Restinga mesmo. Não, isso no centro. Nossa ideia sempre foi fazer num rolê mais centralizado para que a gente conseguisse puxar pessoas de todos os bairros e até a região metropolitana. Tanto que no nosso evento vai, tipo, o pessoal de Canoas, de Esteio, de Novo Hamburgo e também de outros bairros de Porto Alegre, tanto Zona Sul quanto Zona Leste, Zona Norte. Acaba atraindo todo mundo por ser um rolê central, tipo, perto de ônibus, Sim. trem, enfim. E aí... nesse primeiro evento já foi muita gente. E aí eu lembro que o pessoal ficava comentando assim, tipo, na época do Facebook, né? Mas onde que a gente fez o evento? Numa garagem. É aquele estacionamento que tem ali na Júlio de Castilhos, que fica na frente do Hotel Ibis. Sei, acho que A gente sei. começou fazendo ali. E não tinha eventos nesses espaços. E aí as pessoas comentavam, tipo, lá no post. Nossa, mas vai ter banheiro? Mas tem segurança? Como é que é isso? Tipo, porque as pessoas não estavam acostumadas a frequentar espaços assim. E aí a gente fez o primeiro evento. Acho que também muita gente foi pela essa curiosidade de entender, tipo, como que era o espaço e tal. E aí, tipo, foi várias pessoas. E aí, a partir disso, foi só crescendo, assim. Já teve... Acho que na segunda ou terceira edição, a gente fez a festa pra 1.000 pessoas. E aí, tipo, a produção era eu, o Juan, o Pablo, que é casado com o Juan, a minha mãe, o meu irmão e, tipo, mais, sei lá, a mãe do Juan e mais umas 3 pessoas que trabalhavam. E era só a gente pra, tipo, atender um público enorme. Mas a gente sempre, tipo assim, sempre deu certo, sabe? A gente foi aprendendo mesmo na prática como fazer o rolê acontecer, assim, porque a gente não tinha experiência com produção de evento assim, sabe? Só de frequentar as festas mesmo. E por ser um rolê que reúne a galera, como tu comentou, de vários lados, região metropolitana, né? Isso também ajuda pro criativo, né, do artista. Pra ti, por exemplo, ter essa troca com outros artistas também. Ah, sim, com certeza. Eu acho que a Bronx, foi esse espaço de protagonismo e de desenvolvimento artístico, não só pra mim, mas pra vários outros artistas, assim, tipo, e pessoas de forma geral, porque a gente sempre abriu esse espaço pra pessoas que estavam começando. Então, tem muitos DJs que fizeram a sua estreia como DJ na Bronx. A gente não tinha esse parâmetro de, tipo, a gente vai chamar só quem tem equipamento. Já, ou só quem tá todo mundo chamando. Não, a gente chamava pessoas que realmente estavam começando, que precisavam de um espaço, dessa oportunidade, porque a gente criou o evento pra dar espaço pra gente mesmo. Porque a gente também tava começando. Então era meio que isso de se fortalecer entre si. E aí tem muitas pessoas que começaram a tocar, performar, cantar, fizeram seu primeiro show e tal, no nosso evento, sabe? Então eu acho que essa troca e essa construção coletiva foi também o que fez o coletivo, tipo, realmente se firmar como uma referência, assim, aqui no Sul. Vocês criaram, na verdade, um movimento, né? Exatamente. Um movimento E que foi não tudo de existia forma antes. muito natural, assim, tipo, nunca foi uma coisa que a gente ficava, tipo, ah, olha só, a gente tá fazendo tal coisa. Foi tudo muito natural. A gente começou a ser chamado pra participar de roda de conversa, de palestra. Tipo, teve uma vez que a gente foi dar uma palestra na URGS pra uma turma de faculdade, sabe?
E, tipo, nem a gente tinha faculdade, sabe? Então, eu acho que o rolê foi tomando um viés político de forma natural e se inserindo em espaços muito além desse ambiente de eventos. E aí, desde o começo, desde o primeiro ano, a gente faz workshops também, rodas de conversa, atividade em escola pública. Então, a gente fomenta o hip hop em várias áreas, sabe? Não só centraliza em eventos noturnos. A gente faz tudo isso de forma gratuita para formar outros agentes culturais e outros DJs também. E além de ti, claro, tu teria os nomes aí da galera que já passou, ainda tá no Bronx, como tu comentou que já fez seu primeiro show, que seguiu carreira. Ai, tem muitas pessoas. Tem eu, né, o Juan, eu acho que não que fez o primeiro show, vamos falar, mas tem o Emerson, que trabalha com a gente, que também já fez vários shows no evento. Tem o Dalbert, tem... Ai, gente, assim, a gente sempre acaba esquecendo, né? Tem a Turquesa, É porque, além dos eventos da Bronx, depois a gente começou a trabalhar com curadoria também. Então, a gente fez curadoria do Palco Bronx, né? Que levava o nome do coletivo durante 3 anos no Rap em Cena, que era o Palco 3. E aí, com isso, a gente levou, tipo, acho que mais de 100 artistas pro palco, né, durante E como que esses anos. funciona isso? Os artistas entram em contato com vocês? Eles ficam Não, te mandando a material? gente mesmo Como que funciona? A gente mesmo que procurava esses artistas. Às vezes a gente fazia algum movimento nas redes sociais, tipo, comenta aí quem que vocês querem ver e tal. Pra também conhecer pessoas que a gente não conhecia ainda, sabe? Pra conhecer gente nova. Mas geralmente é a gente que ia chamar os artistas, porque como curador, assim, né, e agitador cultural, a gente tem que estar sempre de olho no que tá rolando, assim, tipo... E uma coisa que eu e o Rua a gente tem bem firmado é que o nosso movimento com a Bronx, nosso trabalho, é maior do que nós mesmos, sabe? Tipo, vai além da gente. Então, Com certeza. Então a gente tem que estar, tipo, sempre conectado com o que os artistas estão fazendo, com os artistas que estão lançando o clipe, que estão lançando o álbum. E sempre estar de olho, assim, na cena pra tentar agregar o maior número de pessoas através da oportunidade que chega até nós, sabe? E tu tinha noção, assim, dessa dimensão que a Bronx ia tomar? Não, eu não tinha. Não. E às vezes até hoje, tipo, eu ainda acho que não tenho, talvez, sabe? Eu fui pra São Paulo agora, semana passada, pra um projeto com a Nike muito grande, assim, muito importante. E muitas pessoas de lá que vieram conversar comigo falaram sobre a Bronx, até o próprio pessoal da Nike falou. E eu não, tipo assim, não tinha essa noção que tantas pessoas conheciam, sabe? Tipo, fora daqui. Então, às vezes, acho que não cai tanto a ficha. Acho que quando a gente tá tá dentro, é uma outra visão, né? De algo, não sei. Tomou grandes proporções esse verdade. projeto aí. Chegou a hora de mais 2 clipes, Carol? É isso mesmo. Mais E aí? 2 indicações, Clara. Então, as indicações de agora seriam de artistas locais, que são daqui, que eu acho importante também. Então, o primeiro seria Meu Tio Matou um Cara. Eu sei que o nome é engraçado, mas a música é boa. Que é do Emerson e do Thalisson. O Emerson também produziu todas as faixas do meu EP novo. Pai do meu filho. E ele é um artista muito talentoso, já faz um som há muito tempo. Bem antes de mim, assim, já tem um corre de bastante tempo, vários trabalhos lançados. E aí é um feat com o Thalisson, que também já faz um som há bastante tempo. Inclusive, ele lançou um EP novo, uma mixtape, ou EP, ontem. Então, é um artista que tá sempre se movimentando na cena, assim. Tem, tipo, muitos projetos, mixtapes lançadas. E, enfim, é trap, rap. Acho que vale a pena indicar para as pessoas conhecerem e ouvir. E também a Jo. Eu quero indicar a música Fashion Nova, que tem um clipe. A Jo é uma artista que é daqui do Sul. Ela é de Canguçu, tipo, bem interior mesmo, mas às vezes ela vem pra Porto Alegre e ela faz parte da UCLA do Rio de Janeiro. Então acho que é importante falar isso. Eles Que bacana. encontraram o trampo dela lá, assim, e ela é uma mina muito talentosa. Também tem um feat nosso no meu álbum. E são esses 2 que eu queria indicar agora. Arrasou. E lembrando, pessoal de casa, né? Quem tá nos acompanhando pelo YouTube, o link tá aqui na tela dos clipes que a Clara acabou de indicar, viu? A gente vai para um intervalo rápido e volta, né, Carol? É isso aí.
Estamos de volta e esse é o Dá o Play, gente. Hoje recebendo uma personalidade maravilhosa. Ela causa por onde ela passa, Gi. Exatamente, Cocoa Carol. Mami. E aí, Conta pra gente? nós um pouquinho. Antes do break, você estava falando ali que você fez uma campanha agora recentemente pra Nike. Sim. Como é que Então- surgiu esse convite? Conta um pouquinho pra gente. Então, o convite veio através do Instagram mesmo. O Caslu, que é um articulador cultural que trabalha com a Nike já há alguns anos, ele é de São Paulo, né? Ele entrou em contato comigo pelo Instagram, falando que queria me indicar para um projeto para a marca que ele trabalhava, e eu já imaginei que era a Nike, então eu fiquei nervosa. E aí depois, enfim, conversando com ele, ele me disse que ele já me acompanhava no Instagram há muitos anos, porque eu lembro já da gente se seguir há muitos anos, desde quando ele era DJ. E ele falou que eu já era uma ref, assim, tipo, desse rolê de música e como DJ e tal, e que esse projeto era um projeto que ele já tinha a ideia de fazer há muitos anos e que agora se tornou possível, e eu fui a primeira pessoa que ele lembrou, assim, pra representar a região sul. Então foi um projeto pro Air Max Day 2026, que é o Air Max Day, é o dia que a Nike celebra a silhueta Air Max, né, que é uma das mais famosas, assim, da marca. E esse ano eles fizeram uma coisa diferente, porque nos outros anos era sempre um evento com ativação e o lançamento de um novo produto da linha Air Max. E aí esse ano a Nike fez o projeto Brasil Além da Influência. Então eles selecionaram 5 artistas do Brasil, um para representar cada região, e aí eles escolheram uma silhueta, né, um tênis Air Max para enviar para cada um, e a gente tinha que produzir um editorial para inserir o Air Max na nossa comunidade. Então para mim eles mandaram o Air Max 90, que é o tênis ali da linha Air Max que tem essa relação com a música, com o hip hop, para pessoas que têm uma relação não convencional com a música. E aí eles me mandaram, e aí a gente produziu um editorial na Restinga, e também um filme, né, um curta, assim, que foi feito durante a gravação do meu clipe, né, Que legal. da minha música nova, que vai sair hoje, inclusive, se Opa! chama Segredo. E aí o editorial se chama Segredo, Raízes e Legado, então eu quis mostrar a comunidade, né, e essa base de pessoas, essa construção coletiva que não só me ajuda a acessar esses espaços, mas como tá aqui movimentando, sabe? Então foi tudo feito aqui com pessoas que colaboram comigo, amigos e criativos que são aqui de Porto Alegre e da região. E aí, além do editorial de fotos e do filme que a gente fez, eles produziram um zine, que é tipo uma revista, com as fotos, né, dos editoriais de cada artista. E aí, na semana passada, eles levaram a gente pra São Paulo. E aí, a gente fez uma exposição lá. Então, cada artista expôs o seu trabalho, né, o vídeo e as fotos. E a gente passou, tipo, um final de semana, assim, de atividades com eles. A gente foi na sede da Nike, teve acesso à coleção, às novas coleções de 2027. Foi muito incrível mesmo, assim, parecia que eu tava vivendo um sonho, porque eu amo a marca, assim, e amo essa cultura do streetwear e do tênis. Então, ser reconhecida e ser lembrada pra representar a região sul do Brasil num projeto enorme como esse, assim, foi a realização de um sonho mesmo, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz. Ainda tô, sabe? Parece que foi um sonho, assim. Ai, Tu que chorou, demais. Clara? Eu chorei muito, nossa, eu já cheguei chorando. Aí, ainda bem que a Júlia, que foi a fotógrafa que fez as fotos, ela foi pra São Paulo também pra participar da exposição, e aí ela chegou lá e eu mandei áudio pra ela e falei, amiga, onde é que tu tá? Porque eu tô chorando aqui, eu tô morrendo de vergonha. Aí ela chegou, eu fiquei mais tranquila depois, mas foi um choro de felicidade, assim, de Claro. realização, de ver aonde, não só o meu trabalho, mas o trabalho de todo mundo que construiu comigo, aonde que o nosso trabalho chegou, sabe? Ter esse reconhecimento de uma das maiores marcas do mundo é algo histórico, assim, que nunca aconteceu. A Nike nunca trabalhou, assim, com artistas do Brasil e muito menos com artistas gaúchos. Então, eu acho que foi muito importante também eles terem escolhido uma mulher negra pra estar nesse espaço. E eu quis mostrar o bairro Restinga, quis mostrar a minha comunidade, a forma que as coisas acontecem e que existe uma cultura muito rica aqui. Do hip hop, do samba, do carnaval. Existem pessoas que constroem coisas muito grandes e importantes, sabe? E é muito legal que é um projeto que une as duas coisas que tu ama, né? Que é a moda e a música também. Sim. E me diz uma coisa, tu falou da galera que trabalha contigo. Quem é essa galera que trabalha contigo aí? Quantas pessoas hoje tem na tua equipe?
Ai, gente, então, são muitas pessoas. Eu vou falar o nome das pessoas, mas eu fico às vezes com vergonha de falar nomes, porque eu tenho medo de esquecer alguém. Não vai dar tudo certo, Clara, fica tranquila. Tá. Falando então, mas tipo assim, já colaborei com muitas pessoas, mas falando do meu trabalho mais atual, que é esse com a Nike e do EP. Tem o Emerson, né, que fez a produção de todas as músicas do EP, o beat e tal, então a gente tava bem imerso nesse processo criativo. Tem a Naoma Amaral também, que tá trabalhando comigo, da Negra Studios, minha amiga de muitos anos, tá me ajudando nessa construção de toda a identidade visual, assim, e dessa imagem do projeto, que eu acho que isso também é muito importante, né? Eu sempre quis associar a música e a estética visual de uma forma muito coesa, porque eu acho que isso traz essa verdade pro projeto, e também mostrar uma forma não convencional do que as pessoas esperam, tipo, da música rap ou trap, enfim. As pessoas sempre esperam que seja uma coisa muito literal. Então a gente não queria passar essa imagem de, tipo, da rapper gangsta, sabe? Sim. Passar uma ideia, tipo, de uma coisa mais sensível, mais conceitual. Mostrar realmente um outro lado, assim, da coisa, sabe? Então é mais ou menos esse o caminho que a gente tá construindo. Eu tô bem animada pra que as pessoas vejam esse vídeo de hoje, porque eu acho que ele traduz exatamente o que eu tô falando, assim. E além da Naoma também tem o Juan, que é meu sócio, meu parceiro, amigo da Bronx, que também colaborou com a gente no projeto da Nike. Já colaborou comigo no clipe Arquétipo, que foi da minha outra mixtape, que a gente foi premiado no Festival Cinema Negro. Acho que é importante falar isso também. Tem o Cuevas, que fez o vídeo da Nike, também tá fazendo a edição desse clipe agora, do Segredo, fez a edição, né? Deixa eu ver. Tem a Júlia, que é fotógrafa, maquiadora maravilhosa. Ela tá fazendo várias coisas com a gente, assim. Faz as fotos, faz make, muitas coisas. Tem o Carlos também, o Carlinhos, que fez o meu cabelo nos clipes. Ai. Será que é uma equipe de peso, hein, Gi? Tem a Nalin também, que é nail designer. Ela é referência aqui no Sul em unhas. Das unhas? Nas unhas. Aquela unha do Rap em Cena. Aquela que tu amou, foi ela que fez. Ela fez também uma unha linda pra esse projeto da Nike. E várias outras. Então, quando preciso de unhas bafo, eu ligo pra ela. Então é ela responsável, agora eu sei. Deixa eu ver, gente. Será que vai todo mundo? Ah, se não for, a galera vai entender. Acho que já foi mais de 10, não? Às vezes falha a memória, mas tem muitas pessoas. Tem a Mika também, que colabora comigo há muitos anos, que também é maquiadora. Ai, gente. Por enquanto, eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem. E dá pra gente ver, né, Gi, o cuidado que ela tem com o trabalho. Isso é muito bacana. E que nem todo o cuidado que você está tendo e nos passando do segredo. Eu já tô super curiosa para assistir e para aprender um pouquinho contigo também, né? Entender quais as referências que tu usou. E essa é uma das perguntas que eu ia fazer agora para ela, Gi. O que te inspira? Como é que tu tem esse momento assim, vou fazer esse trabalho, vai ser desse tema e eu vou buscar referências. O que te inspira? Pro segredo, por exemplo. Olha, eu acho que pra Segredo e também pra falando do editorial da Nike também desse projeto, porque ele nasceu durante a gravação do clipe, né? A proposta, ela veio quando a gente já tava construindo isso, já tinha feito a primeira diária, e aí eu falei pra minha amiga, amiga, eu acho que, pra Naoma, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse editorial durante a gravação do clipe. Porque se é pra inserir o IMAX na minha comunidade, nada mais justo do que a gente mostrar uma história que já tá sendo contada, sabe? E aí eu acho que, falando do clipe de Segredo e desse projeto, e também do EP como um todo, é muito revisitar as minhas memórias, as minhas vivências enquanto artista. A gente tem percebido, assim, que é muito entrar nesse momento na minha primeira mixtape Arquétipo, era a Clara narrando as vivências da Cocoa Mami. Porque eu ainda tava me entendendo como artista, como colocar minha voz, até, tipo, o gênero, né? E como gravar, como ter essa segurança pra gravar no estúdio. E a música fala muito sobre empoderamento, porque eu tava escutando hoje, enquanto eu treinava, inclusive. Deu pra perceber muito isso, como tu coloca a tua personalidade e esse ponto de empoderamento, né? Sim. E aí agora, nesse projeto do EP Única, e que Segredo é o primeiro single, é a Cocoa Mami assumindo a frente dessa narrativa.
Então, já traduzindo essas vivências de 14 anos que eu tenho já, né, de trabalho artístico, de produção cultural, desse rolê com o funk, com o hip hop, mas o álbum, ele é em si hip hop, West Coast, trap, é mais ou menos essa vibe, assim. Então é mais isso, sabe? Tipo, revisitar essas memórias e a minha vivência, as vivências que eu tive no meu bairro, as vivências que eu tive na Bronx. E aí, em questão de sonoridade, eu escuto um pouco de tudo, assim, mas o que eu mais curto ouvir atualmente é o hip hop, o rap, o trap, tanto nacional quanto internacional. Escuto muito artistas de Nova York, Califórnia e Memphis. Então eu busco refinar essas referências, mas trazer uma linguagem mais brasileira, sabe? Tipo, uma coisa mais própria, assim. Eu acho que seria isso. E, Carol, a gente sempre comenta aqui no Downplay como é legal trazer o pessoal daqui de Porto Alegre, artista, pra vir conversar e como o pessoal que nos assiste gosta de ver a galera daqui, né? Sim. Inclusive, a gente conversou no último Downplay sobre a questão da referência. Tu tem essa visão da tua que tu é uma pessoa que tu é a referência na tua comunidade pra outras meninas? Eu acho que mais ou menos também. Foi a mesma coisa que a gente falou antes sobre a questão da Bronx, né? Eu acho que um pouco, assim. É que é difícil se colocar nesse lugar de ser referência, né? Eu acho que essa palavra tem um peso forte, né? Mas tu consegue Tipo, ver, assim, que tu tá inspirando outras pessoas? Não, eu acredito que sim, porque todas essas movimentações que eu faço desde que eu comecei, principalmente depois da Bronx ali, foi nessa ideia mesmo de inspirar outras pessoas e mostrar que é possível acessar espaços e fazer. Viver da arte, sabe? Fazer o que tu ama fazer. Eu acho que é meio que isso. Tipo, eu fiquei muito feliz também com o fato de esse projeto com a Nike, eles terem me encontrado aqui, sabe? Tipo, eu não tava lá. Eu tava aqui movimentando, enfim, a cultura e articulando coisas aqui, que é um lugar super difícil pra trabalhar com arte, né? Também não quero passar uma imagem de que é fácil fazer isso, não é. Mas eles me acharam aqui, sabe? Tipo, fazendo toda essa movimentação, essa articulação. E aí, estando aqui, eu fui chamada pra ir até lá e mostrar o meu trabalho, sabe? Então, acho que sempre partiu desse ponto, assim, de que as pessoas enxergassem que é possível fazer as coisas, sabe? Sim. Então, sempre foi nessa intenção de inspirar outras pessoas mesmo e de me expressar, sabe? Tipo, eu faço o meu trabalho, tipo, com música e com arte pra isso, sabe? Tipo, eu não ligo muito pra esse rolê de números ou de ficar famoso e tal, porque eu acho que isso é tudo muito ilusório, sabe? Essa questão de números de redes sociais, eu acho que isso é muito ilusório hoje em dia. Tem artista que tem milhões de seguidores, mas não vende ingresso pra um show. Ou, tipo, não é lembrado pra participar de coisas que são culturalmente relevantes. Então, eu sempre busquei ter impacto cultural, sabe? Ter essa relevância cultural. Pra que quando fosse, por exemplo, um projeto como esse que aconteceu com a Nike, pô, a gente precisa de alguém pra representar a região sul. O impacto cultural do meu trabalho, ele foi tão forte que essa marca me enxergou aqui e me chamou, sabe? Ele Então, abriu tipo, portas que talvez que pra outra exatamente. pessoa que tem um número de seguidores Mano. absurdo. Então acho que isso é muito relativo, sabe? Sempre foi focado nesse rolê, eu sempre foquei nisso do impacto cultural, de ter essa propriedade, sabe? Falar com propriedade das coisas que eu tava fazendo. Acho que isso é importante também. Eu acho que quando a gente fala de um lugar que é nosso, sabe? Quando tu tem aquela propriedade no que tu Lugar tá de fazendo. fala, né? Tipo, vai fluir de forma natural, sabe? Então, meu rolê sempre foi esse, tipo, poder me expressar, assim. Isso é o que me traz satisfação e eu já me considero uma pessoa de sucesso só por poder viver do que eu amo, sabe? E tem algum objetivo, assim, que tu quer alcançar ainda pra esse ano, pra 2026, ou os Ainda pra próximos esse ano? anos? Carol já adiantou, inclusive, a minha pergunta. Ah, né? é? Mas a pergunta Olha aí. é um bate-bola. Vamos lá. Olha, pra esse ano, falando a curto prazo, o que eu quero é conseguir ver o meu EP na rua, assim, tipo, o EP completo, lançado, pronto, com a capa perfeita do jeito que a gente idealizou, porque eu sou bem perfeccionista com as minhas coisas. Quanto tempo, Cocô, foi pra poder criar Processo esse? todo. Até que dessa vez foi um pouco mais rápido que o outro. Acho que tipo uns 2 anos, vai. Porque como eu fiquei grávida, tive meu filho em 2024, né? Foi bem no meio do rolê das enchentes e Como é que é o nome tal. dele? É Isaia. Zaya, Zaya. nome forte. Ele vai fazer 2 anos. E aí, enfim, eu fiquei bem off, assim. E aí, eu voltei a gravar no final de 2024, mais ou menos.
E aí eu levei mais ou menos 1 ano pra gravar as faixas, são 7 faixas. Pra realmente, tipo assim, lapidar e falar, não, agora tem. E aí, pra começar esse processo de pós, né? Mixagem, masterização, foi ali pro final desse ano. Então, mais ou menos, vamos dizer, 2 anos, assim, maturando tudo. E aí, a questão da identidade visual e toda essa parte estética do projeto, a gente tem trabalhado, eu acho que desde agosto, né? Desde agosto do ano passado. Muito bem. E agora, a gente tem uma brincadeira aqui no Downplay, que é de raciocínio rápido. Tem raciocínio rápido? Eu acho que sim. Vamos ver se Agora a gente vai descobrir, Agora a gente Gi. vai Agora é o descobrir. momento. Eu vou falar uma frase, uma palavra, e a primeira coisa que vir na tua cabeça, tu responde. Primeira coisa que... Eu respondo só uma palavra. Isso. Tá. Tá? Vamos usar já a primeira aqui como exemplo, e aí as próximas vai seguir nessa, tá? Tá. Um artista que é referência pra ti. Michael Jackson. Uma música que define a tua vida. Rock in Rio do Michael Jackson, que eu falei antes. Um sonho. Um sonho... Nossa, o meu maior sonho, assim, é comprar um carrão do cacete, sabe? E também, um dos meus maiores sonhos é viajar pra fora do Brasil com a minha arte, com a minha música. Eu Boa, já tinha de boa. viajar pra outros estados, eu já consegui realizar isso algumas vezes, mas esse com a Nike acho que foi o ápice, assim. Mas viajar pra fora, assim, tipo, sei lá, pra qualquer lugar que seja fora do Brasil com a minha arte. Arrasou. Boa. Um lugar de Porto Alegre. Restinga. Uma dica que tu tenha pro pessoal que tá começando na arte, na música agora. A minha dica seria invistam realmente no trabalho de vocês. Eu sei que é foda, tipo, eu sou mãe e eu sou independente, então... Mas, tipo assim, é investir na carreira, sabe? Tipo, focar total e investir grana nisso, porque se a gente não investe, não volta, infelizmente. Então, mesmo que seja, tipo assim, R$100, cara, pega esses R$100 e investe em alguma coisa que vai trazer um retorno pro teu trabalho, porque se ficar esperando vir do céu, não vai vir, sabe? E a gente tem que investir no nosso trabalho. Eu falo que, tipo, o meu maior investimento dos últimos anos é a minha música. Eu não investi mais nada, porque eu sei que no momento esse investimento vai retornar pra mim, sabe? Então eu invisto tudo que eu tenho nisso, sim. E investir também na questão estética é importante, visual, sabe? Tipo, clipes, enfim, vídeos, música. Acho que isso também é bem importante, porque tem artistas que têm músicas boas, mas não tem um clipe. Tem artistas que, sabe? Então acho que quando a gente consegue juntar as duas coisas, eu acho que isso traz um outro olhar, assim, pra quem tá de fora do nosso trabalho, sabe? Então seria isso, tipo, investir em si mesmo é a melhor forma de fazer as coisas darem certo, eu acho. E pra encerrar, defina Coco Amami em 3 palavras. Preta, foda, quente. Muito bem, arrasou. Isso, essa é a Coco Amami. Arrasou. Agora tem mais 2 clipes, né, Carol? Pra Isso encerrar? aí, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Ai, tá bom. Então, eu vou indicar 3 vídeos, pode ser? Pode ser? Vai. Tá, o primeiro eu acho que vai ser esse curta, né? Esse filme da Nike que a gente fez, que foi feito no bairro Restinga. Ele não tem uma música especificamente, ele tem uma trilha que foi criada mesmo pelo Emerson, pelo Grilo, pro projeto. E aí no final do vídeo tem o beat da faixa Segredo. Então, acho que é importante, que foi feito pelo Emerson e pelo Antônio, que é do outro lado. Ele também é daqui, mas mora em São Paulo agora. E esse vídeo, ele é um vídeo bem bonito, assim, porque mostra os bastidores do editorial. Então ele mostra a minha mãe, o meu filho, o meu irmão que apareceram comigo nas fotos, né, do editorial. Mostra as pessoas que construíram isso junto comigo, mostra a comunidade. Então acho que ele é uma boa intro, assim, pra mostrar, porque eu acho que ele também, esse projeto, ele dá esse start, assim, no universo do EP Única. Então acho importante colocar ele. E depois seria o vídeo da Bounce, que eu acho que é a música mais conhecida que eu tenho. Que foi gravado no aniversário de 6 anos da Bronx, o clipe. É um clipe bem massa, assim. Inclusive, quando eu tava em São Paulo agora, um dia depois da exposição, uma amiga minha me mandou um vídeo no Jornal do Almoço, que tava passando a música. Aham. Aí eu fiquei muito feliz. Eu achei isso muito legal. Então eu vou indicar esse clipe, eu achei ele muito bonito. Foi o meu primeiro clipe. Eu fiz tudo sozinha, assim, tipo, meio que roteiro e pagar por tudo também, né? Mas eu gosto muito dele.
E o terceiro, o clipe de Arquétipo, que é o clipe da faixa que leva o nome da minha primeira mixtape, que foi premiado 4 vezes no Festival Cinema Negro. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente foi uma produção independente mesmo. Eu também fiz o roteiro, fiz o styling e contei com a colaboração de outros artistas ali pra direção de fotografia, direção de arte e tal. Então, são esses 3. Arrasou, muito bem. É isso, gente. Muito obrigada, Clara, por ter Obrigada, vindo até o gente. Dowplay. Foi muito legal esse bate-papo, conhecer um pouquinho da Cocoa Mami, da Clara Soares, do Bronx. Olha, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, meninas. Eu tô muito feliz com o convite. Eu adorei dividir esse momento com vocês, falar um pouco da minha história. E agradeço o espaço. E eu queria também falar aqui sobre alguns outros artistas, que eu acho que é interessante também a gente utilizar os espaços pra falar o nome de outras pessoas, sabe? Então, tem o Emerson, que tá fazendo, como eu falei, que já tá fazendo toda a produção comigo do EP. Tem o Thalisson, a Turquesa e a Dessa Almeida, que são feats do meu álbum. São artistas daqui. E tem a Jo também, que também é feat do álbum. Gostaria de falar o nome dessas pessoas. Assim como tem muitos outros artistas. Tem a MC Leite, que é uma menina muito... Ela é muito incrível, assim. Conheci o trabalho dela há pouco tempo, mas eu acho que ela é bem massa. Tem um corre de uns anos já. E... Ai, gente, tem tanta gente. Eu fico com medo de esquecer. Eu começo a falar e eu quero falar o nome de todo mundo. Mas seria isso, eu acho. Tipo, esses artistas aí são artistas que eu acho muito... São muito brabos, assim. Acho que valeria a pena eles virem ter essa conversa também pra falar um pouco da arte deles. Sem dúvida, a produção já anotou os nomes. Já anotou, pode ter certeza. O Dowplay de hoje, então, foi um pouquinho sobre hip hop, sobre a Cocoa Mami, pela primeira vez aqui no Dowplay hip hop, né, Carol? Isso aí, gente. Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo aí super legal, né, Carol? É isso aí. Lembrando que você pode assistir novamente esse episódio lá no YouTube do Porto Alegre 24 horas. Um grande beijo e até semana que vem. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Me sigam no Instagram, @Clara Soares, e no Spotify, Cocoa Mami. Eu venho da Restinga, um dos maiores territórios periféricos e negros do sul do país. Mas isso aqui nunca foi só cenário. É um ecossistema vivo. E foi daqui que nasceu tudo. Isso aqui é sobre continuidade, sobre uma potência que sempre existiu, mesmo quando ninguém estava olhando. Foi aqui que eu comecei, lá em 2012, e foi daqui que também nasceu o Coletivo Bronx. A gente mudou a forma de viver o hip hop na cidade. Levou pra garagem, pra rua, pra onde sempre esteve e tinha que continuar. Redefiniu o que é espaço e também o que é cultura. Não tem cenário montado, nem casting artificial. Isso é um recorte real. É sobre quem construiu isso junto comigo. É comunidade, é linguagem própria. O meu maior projeto foi ter a coragem de aceitar a engenharia de risco de dar luz a outra vida. E também a outras histórias. O Armex sempre esteve aqui, como símbolo de conquista, de identidade e de autoestima. Esse filme acontece dentro da vida real. É processo de uma narrativa que já está em movimento. E na verdade, eu já apostei tanto nesse caminho que voltar atrás seria ignorar tudo que me trouxe até aqui. E a maior forma de dar exemplo é ser.